Rapaziada, o Léo Moura no Podpah, ele fala como foi pros jogadores o momento da prisão do goleiro Bruno, como foi os bastidores ali pra ele, pro elenco, como é que eles sentiram, como eles encaravam o Bruno, se liga aí. 2010, e a gente falou do Bruno, né, e aconteceu tudo que aconteceu com ele. Isso, como foi pro grupo? Cara, foi muito ruim. No futebol, assim mesmo? Não, foi muito ruim. Porque assim, a gente tinha... Como é que aconteceu? A gente tinha jogado um jogo no Maracanã contra o Goiás. E aí o campeonato ia dar uma parada. Tipo, de 2 semanas, mais ou menos, alguma coisa assim. Por conta da Copa? É. Era alguma coisa assim, ia parar. Data, a gente ia parar e depois ia voltar pra uma pré-temporada. Foi isso. E é por causa da Copa. E aí, o que aconteceu? O treinador liberou, falou, ó, quem quiser depois do jogo aqui, pode ir embora. Pode viajar, enfim, tem que estar aqui tal dia tal, beleza. E aí, pô, cada um foi para suas casas, foi pro seu lugar. E aí, na reapresentação, a gente reapresentou e a gente ia viajar para fazer essa mini pré-temporada. A gente ia para Itu. E aí, cara, na hora a gente tá dentro do ônibus assim, aí chegou um cara lá do Flamengo da diretoria e falou assim, pessoal, ó, tá tudo certo a viagem, vocês vão viajar, mas o único que não vai viajar é o Bruno, que vai ter que ficar aqui para resolver uns problemas. Pô, beleza, até então. Você nem sabia? Nada. Fomos embora. Tamo lá treinando e tal. Terminou o treino, aí fomos, né, tomamos um banho e tal, hora da janta. Daqui a pouco começou a pipocar na TV. Ah, esses caras sabendo assim, igual todo mundo. Aí, caso de não sei o que e tal, envolvendo o goleiro Bruno. Até então, era assim, ninguém tinha falado que tinha acontecido. E aí, pô, aí a gente na janta assim, será mesmo? E aí ficamos com essa dúvida. Aí no outro dia, aí começou mais manchete, aquelas coisas, tal. Aí até que uma hora o negócio... E ele nem voltou mais pra jogar também? Não, mano. Aí ele ficou aqui. Aí ficou aqui ainda treinando. E aí quando os caras descobriram mesmo o que tinha acontecido, assim, quando os caras da polícia aí veio pra prender aquelas coisas, a gente tava lá ainda. Aí ele tava aqui treinando e parou de treinar e tal. Aí foi aquele escândalo que vocês acompanharam aí. E aí, o grupo... Assim, foi um choque, irmão. Pra gente, pô, foi um choque. Não, eu falo assim, pro grupo voltar à normalidade de jogar... Porque a gente... Tipo assim, o cara tá ali dia a dia. E era uma peça importantíssima, né? Um cara com um potencial absurdo. Parece que até times... Não, já estavam com pré-contrato com o Milan, cara. Pô, cotado pra ir pra seleção. Eu falei, caraca, meu irmão. E assim, pra gente, a gente olhava assim um pro outro, assim, não acreditava. Tipo, a gente treinava e quando parava o treino, aí sempre tem a resenha, né? A gente fica ali... Aí eu falei, irmão, como é que pode isso e tal? Eu ficava sem saber que bobo, né? E aí, cara, quando deu a notícia que tinha acontecido, que o Bruno tava envolvido, tá, cara, meu irmão, aí foi um choque, assim, pra galera, sabe? Até o pessoal digerir isso, assim, foi... E assim, era um companheiro nosso que tava ali dia a dia, tipo, eu era o capitão. E aí, a parada aconteceu quando ele conheceu a Elisa na casa do Paulo Vitor. O Paulo Vitor tinha ido pra cidade dele e tinha deixado o apartamento aí com ele. Ele tinha pedido a chave e o Paulo Vitor, não, beleza. Usa aí, tá tranquilo. Solteiro, vou pra minha casa, fica aí. E aí, na época, o Zica era diretor. Olha a parada. E a presidente era a Patrícia Morim. Então, daqui a pouco, a gente tá lá no ninho. Aí chegou a intimação pra gente depor, mano. Nossa! Eu, que era o capitão, a Patrícia, que era a presidente, o Zico, que era diretor, e o Paulo Vitor, que era o dono da casa. Tipo, os responsáveis que o advogado do clube dele solicitou isso pra gente poder falar como era o dia a dia do Bruno ali nos treinamentos e tal. Mano, aí, pô, marcou, beleza. Aí marcamos na Gávea ali. Coisa ruim. Não, pô, irmão, assim, vou contar, é uma parada assim que é surreal de acreditar. Saímos da Gávea e fomos na delegacia ali na Taquara. Irmão, aí tinha um corredor e as celas. Aí o cara foi e falou assim, pô, o Bruno tá ali, dentro, tá ali sentado. Vocês querem lá ver ele? O cara falando, eu acho melhor não. Porque vai ser ruim pra vocês, que tá dia a dia com o cara e ver ele nessa situação. E pra ele também vai ser muito ruim. Porque vocês já vão ver ele lá dentro. Porque vocês vão depor.
então vocês vão ver ele. Se tiver que cumprimentar, vocês ali na hora. Aí beleza, aí botou a gente numa sala, aí vinha um por um. Tipo, Paulo Vitor primeiro. Espera. Só que o Paulo Vitor não vinha pra essa sala. Aí não voltava mais pra falar com vocês, já ia pra outro lugar. Pra uma outra sala. Aí depois fui eu. Mano, quando eu entrei na sala, que aí tava o pessoal, aí o advogado, o juiz e tal, que eu vi ele sentado. Ele tava sentado assim, ó, de cabeça baixa. Que eu passei assim, que eu olhei, mano. Assim, parecia que tinha um caminhão, 10 caminhões de cimento nas minhas costas, assim, sabe? Clima pesado. Nossa, que horrível Cara, esse clima. Assim, aí me veio logo na cabeça, irmão, o cara era meu companheiro de trabalho. O cara sentava na última poltrona, sentava na penúltima e ele na última. Vocês conviviam muito, né? Convivia muito ali, concentração, o cara tá na mesa ali jantando, almoçando contigo. E hoje tu vê o cara, tipo, algemado, sentado daquela forma. Irmão, foi assim, uma das piores sensações que tu pode imaginar, assim. E aí, o advogado falou, perguntando como é que ele era dia a dia. Eu falei que, ele, assim, irmão, era tranquilaço dia a dia. Tinha dia que ele vinha, não falava, era o jeito dele. Mas tinha dia que brincava, assim. Mas, cara, ninguém nunca, desconfiava que... Não, eu quis perguntar isso. Cara, loucura, né? Imagina a situação, você ir ali depor, ver o cara, que tu convive, concentra com o cara, senta junto no ônibus, treino no dia a dia, vestiário, e você vê o cara naquela situação. E foi ele, né, cara? Ele tava envolvido, aconteceu mesmo a situação. Então, assim, cara, como é que fica a cabeça do Léo Moura? Pensando, relembrando todos os momentos com o Bruno e pensando, cara, o cara tirou a vida de uma mulher que ele engravidou, pô. Olha que loucura, velho. De uma mulher que ele se relacionava. Com certeza foi um momento, assim, bem difícil mesmo. Se dá pra ver pelo jeito do Léo Moura tá falando ali, né, que é algo pesado pra ele, né? E, rapaziada, o Juan, que era o lateral esquerdo também, né? Léo Moura direito, o Juan esquerdo. Que dupla, hein? Ele também falou sobre essa situação do Bruno, cara. Como foi pra ele, o vestiário, essa situação lá em 2010. Se liga aí. Se toda essa situação, ele não fosse preso e tal, esse caso, assassinato, enfim... Ele seria um goleiro que seria de nível mundial, você acha, assim? Acho que sim, cara. Eu acho que sim. Ele foi um dos melhores goleiros que eu trabalhei, se não o melhor. Ele era completo, assim, cara. Debaixo das traves, saída de gol, reposição de bola. Tinha uma força, uma explosão absurda, né, cara? Tanto é que até nas decisões de pênalti, né? Se ele acertar o canto, dificilmente ele não vai pegar, porque ele era muito rápido, tinha uma explosão muito grande. Ele passava até na bola, né? Exatamente. Então, cara, era realmente um talentaço aí que, infelizmente, a gente se perdeu, né? E quando aconteceu essa parada, você estava no Flamengo? Tava. Cara... 2010, né? E aí, assim, qual foi a reação, assim, sua, de vocês, quando isso aconteceu, assim? Todo mundo bem triste, né, cara? Todo mundo bem chateado. Eu lembro que também era ano de Copa, né? Então a gente tava na intertemporada. E na época a direção optou por deixar o Bruno treinando no Rio, né? E a gente foi lá pra Itu. E eu lembro, cara, a gente ia treinar e vendo o noticiário, cara, de helicóptero, né? Indo atrás dele. Escondido, né? Foi um período difícil, assim, né? Pra todo mundo que tentaram perguntar pra ele, mano, você fez isso mesmo, brother? Então, depois eu nunca mais, cara, tive contato com ele, né? Mas ali quando estoura a notícia, assim... Não, então, aí já meio que já começa... Já separa, porque a gente vai pra Itu, né? Então... E aí depois, na correria do dia a dia, né? Não tive contato, até recentemente a gente se falou, mas não tinha uma proximidade, né? Eu lembro que o Zico comentou que quando surgiu a primeira notícia ainda, que não era, o Bruno fez, mas era, olha, tem uma situação aí e tal, foi antes um pouquinho de parar pra Copa, o jogo contra o Goiás, e que o Zico até comenta isso, que o Zico ele era diretor, né, do Flamengo, 2010, tanto que o Bruno no jogo falha. Eu não sei se essa história já tinha aberto pra vocês, mas acho que o Zico, como era diretor, ele podia ter falado, porque o Bruno já podia ter aberto com ele alguma coisa, que o Bruno vai muito mal nesse jogo. E o Zico comenta, ele já tava ali com aquela história ali, ó. Tem uma história, uma investigação aí acontecendo, e logo depois, na manhã seguinte do jogo, ou 2 dias depois do jogo, bum, aí explode na televisão. O negócio começou lá na Tupi até, porque um parente lá ligou pra Tupi, o cara ligou pra Tupi pra falar, não, essa história aí eu sei aqui, e fala um monte de coisa no rádio, aí dali começa. E aí todas as televisões...
E é aquele caos todo, aquela história surreal que aconteceu, né? É verdade, cara. O cara capitão, campeão, né? Com vocês ali. Não, e assim, a gente nunca imagina, né? Mas tinha um relacionamento muito bom, cara. Ele era um cara muito, muito querido pelo grupo, né? A gente tinha até uma proximidade, assim, eu e ele ali dentro do clube, a gente conversava bastante, sabe? Então, realmente pegou todo mundo de surpresa, né? Não dava assim, pô... Não, obviamente, você não vai dar sinais que você vai assassinar alguém ou vai participar de um caso desse, mandar o que for, enfim. Mas dava sinais, pô, o Bruno, cara, pô, ele tá se perdendo, pô, vamos tentar segurar a onda. Como é que era? Ele era um cara tranquilo ou não? Fazia algumas besteiras, vocês tinham que tentar... Não, até que não, cara. Eu, na verdade, não tinha uma relação com ele, assim, extra-campo, né? A gente são dava estilos de vida muito diferentes, bem né? no dia a dia ali do clube, cara. A gente dava muito bem, o cara que eu gostava. Mas a gente não tinha essa relação, assim, de extra-campo, de às vezes estar com problema com a família ou qualquer coisa, assim. Eu sempre tive uma vida sossegada, assim, né? Então, na época eu tava no relacionamento e vivia ali, né, cara? Não tinha tanta agitação, assim, na vida extra-campo. Então, acabava não sabendo muito dessas coisas, assim, como é que era, o que tá fazendo, se realmente aconteceu, o que não aconteceu, e o porquê que aconteceu, né? A gente tem amigos em comuns que às vezes falam, né, que ela também estava perturbando ele, não é de forma nenhuma querendo aqui justificar, né, mas de repente essa oscilação do Bruno, né, cara, com um problema ali, né, na vida pessoal. Ela foi na mídia na época, tinha ido na mídia. Foi, tinha algumas vídeos vezes, e tudo né? mais. Então, assim, não é... Obviamente não justificando, né, mas a gente não imaginava, né, cara, que, pô, um cara que eu gostava, que tava ali no dia a dia, fosse capaz, né? Pra esse lado aí, né? Eu também, depois... Aquela coisa que você não... Putz, aconteceu, né? Então você não nem perguntar saber se fez, se não fez, o quanto influenciou, o quanto não, né? Tipo, infelizmente, o que aconteceu. Tinha muita gente na Com certeza foi um choque, assim, pra eles, né, cara? Quando, imagina, você tá jantando e começa a ver as notícias na televisão, no Jornal Nacional, tudo quanto é jornal na televisão aí, na banca de jornal, o cara que tá contigo ali todo dia, porque janta contigo, almoça contigo, concentra contigo, é no voo. Com certeza foi um choque, assim, muito grande pra eles, né? E ainda mais como o Juan falou, cara, o Bruno não fazia coisas assim erradas que levasse você a acreditar que ele fez aquilo com a Elisa, né? Ele tinha a vida dele, mas não dava problemas no dia a dia. Então, nesse caso é pior ainda, porque você nunca espera. Um cara tranquilo na dele, como o Léo Moura falou também no início do vídeo. Tinha dia que ele ficava quieto na dele, tinha dia que ele brincava, mas não dava indício de nada, não fazia coisas erradas que fizesse você acreditar que ele teria o potencial de cometer esse crime, né? Então, com certeza, aumenta o choque quando você descobre que a pessoa estava envolvida na situação, né? Realmente é triste, cara. Realmente é triste. Triste pela menina, né, que perdeu a vida, o Bruninho lá, né? O nome do garoto eu acho que é Bruno, né? Que tá até no Botafogo, se eu não me engano, né? Que vai crescer sem mãe, tá crescendo sem mãe, né? E triste também, claro, né? Poxa, por toda a repercussão negativa que tem, por Bruno ter acabado com a carreira dele, né? E mais principalmente pela vida perdida, né? Por uma idiotice, né, cara? Que se diz por causa da questão de pensão, não querer assumir o filho. Enfim, mano. Um jogador rico, milionário, que poderia tirar essa situação aí de letra, se resolver lá com a mulher, dar um mole desse aí. Às vezes é influência também, né? As pessoas próximas também, com quem a gente anda. O link do Charla Podcast e do Podpah vai estar aqui na descrição. Eu sou o Aster Rubro Negro. Valeu!